Semana passada eu ministrei sobre o sustento pastoral. E eu disse para os irmãos que a mensagem continuaria nessa semana, na continuidade do capítulo 9 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo segue falando o motivo pelo qual ele, depois de falar do direito do sustento dos ministros que vivem do evangelho ou que pregam o evangelho tempo integral, ele já até o versículo 14, em algum momento ele disse que ele não lançava a mão desse direito que ele tinha. Eu disse para os irmãos que eu continuaria hoje, eu vou continuar até onde o Senhor permitir, porque antes de subir, enquanto eu orava, o Senhor me fez olhar para alguma coisa dentro desse texto, que o Senhor me dê graça de transmitir de forma a expor para você aquilo que o apóstolo Paulo, quem sabe, quis nos transmitir, e que eu penso, irmãos, eu falava com a Antonella ontem, quando eu compartilhava sobre a mensagem, e eu acredito que nessa mensagem, não necessariamente nos primeiros versículos até o versículo 14, mas principalmente daqui para frente, está o grande ou maior segredo. Pode lançar aqui, por gentileza, o tema da mensagem. O maior segredo do sucesso de um ministério de pregação do evangelho. Porque Paulo daqui para frente fala do motivo. E depois dele defender o direito do sustento, que inclusive ele tinha como apóstolo e pregador do evangelho, usando expressões fortíssimas, usando comparações fortíssimas que nós vimos no domingo passado. E eu fiz questão, talvez alguns irmãos perceberam, alguns líderes de célula, que foi pedido que nós não falássemos sobre isso na célula, porque por ser um tema tão passível de discussão, eu depois de ter gravado a lição de célula, eu decidi na segunda-feira, depois de ter postado o vídeo, retirar o vídeo para que as células não ficassem falando desse assunto, para não produzir nenhum tipo de problema, para algum líder, ou para alguém, ou para um novo na fé, que fosse difícil depois de explicar no pequeno grupo, por ser um assunto tão pastoral. Eu achei por bem tomar essa decisão, não por algum tipo de problema que possa ter acontecido, porque graças a Deus não houve e não há no nosso meio, mas somente por cuidado dos novos e das nossas células. Mas até o versículo 14, o apóstolo Paulo defende o direito que ele mesmo tinha. E daqui para frente ele começa a dizer o porquê ele declinou desse direito. O porquê ele abre mão do direito. E daí, como se daqui para frente ele quase não falasse mais sobre o direito que ele tinha, ele fala do motivo, do método e do preço. Diga assim comigo: motivo, método e preço. Irmãos, talvez esse aqui pode ser o tema ou texto lema para a nossa igreja no ano que vem. Se nós queremos 40 mil células, eu preciso aprender o motivo do apóstolo Paulo, do ministério da pregação do evangelho, que havia nele e ardia como um fogo que queima. O método que ele usou, um dos maiores evangelistas que a Bíblia nos apresenta, o apóstolo Paulo, e o preço que ele esteve disposto a pagar. Kátia, se a gente estiver disposto a colocar isso em prática, essa cidade, em um curto espaço de tempo, vai ser tomada por uma onda de evangelização jamais vista nessa cidade antes. Eu estou convencido disso, que se o Senhor, através do Espírito Santo, nos mover a isso,
Eu não coloquei aqui o preço, porque o preço diz respeito à última parte do texto que eu nem esperava ministrar hoje, não vou. Quem sabe domingo que vem, vamos ver até onde a gente consegue chegar, se a gente consegue sair do método, e do motivo e para o método. Mas a questão é que Paulo começa dizendo no versículo 15: eu não tenho usado de nenhum desses direitos. E ele diz mais: eu não estou escrevendo sobre o direito do sustento de um ministro do Evangelho, porque na esperança de que vocês façam uma oferta para mim, na esperança de que vocês me sustentem, na esperança de receber algo material em troca de alguma coisa espiritual que eu esteja dando. Paulo diz isso, a ponto de dizer: eu prefiro morrer. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 15. Olha que ponto Paulo levava a isso. Ele diz: eu prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse orgulho. Talvez o orgulho de poder pregar sem receber, ou o orgulho simples de pregar o Evangelho. Paulo diz: eu não tenho usado desse direito, eu não pretendo usar desse direito, pelo menos no que diz respeito à igreja de Corinto, porque a palavra fala, no último texto que eu citei na semana passada, Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz da bênção de Deus, que é uma bênção na medida do suprimento da necessidade da igreja e do povo, conforme as riquezas em glória do Senhor. Mas aquela promessa está baseada numa resposta, ou numa ação da igreja de Filipos, que enviou através de Epafrodito um donativo, uma oferta para Paulo, que ele diz: eu estou amplamente suprido. Mas no que diz respeito à igreja de Corinto, Paulo diz: não me privem desse orgulho, ou desse direito de abrir mão desse direito. Não me privem dessa liberdade de abrir mão desse direito. E enquanto eu estudava esse texto, uma coisa me inquietou, porque eu disse assim: Paulo é obediente, Renato, à palavra. E se ele é obediente à palavra, ele acaba de dizer do versículo 1 até o versículo 14, sobre o direito e o dever da igreja de sustentar os seus líderes, ou seus pastores, ou seus ministros, e ele fala sobre ele. Como é que Paulo ousou abdicar disso e dizer: eu não quero? Será que ele estava desobedecendo a palavra? E um dos comentaristas disse uma frase que caiu no meu coração e justificou. Esse comentarista, não lembro se foi o Barclay ou o MacArthur, ele diz: o Senhor ordena ao seu povo que ofereça apoio a quem ministra para eles. Do versículo 1 ao 14 é o que Paulo defende. Mas o Senhor não ordena que aqueles que ministram aceitem o apoio. Isso eu chego à conclusão que não é pecado a gente ser um ministro part-time, e não é pecado também ser um empresário ministro. Tem alguma das nossas igrejas ou congregações que são pastoreadas por irmãos que são oficiais da igreja, mas que são empresários e que abdicam desse direito. Isso não é pecado. Tanto que Paulo não fez isso. Paulo tinha o direito, mas ele limita a sua liberdade. Ele voluntariamente renuncia o seu direito. Muito pelo contrário, o objetivo principal de Paulo, o que motivava Paulo, não era tirar o maior proveito possível da sua liberdade cristã, ganhando mais, estando cada vez mais suprido. Pelo contrário, ele acreditava profundamente qual era o motivo do seu ministério. O principal motivo do seu ministério era aquilo que diz lá em Provérbios capítulo 11, versículo 30.
Lá Salomão diz: aquele que ganha almas, sábio é. Diga assim comigo: sábio é aquele que ganha almas. Uau! Salomão está dizendo, ele não era convertido ao cristianismo, porque Jesus não tinha vindo ainda. Ele era um judeu religioso. Ele diz assim: aquele que ganha almas, naquela época era o trabalho de alcançar gentios ao judaísmo. Pessoas que não eram judeus de nascimento tinham que, depois de adulto, fazer a conhecida operação da fimose, que era um ritual religioso no Antigo Testamento, a circuncisão. E era uma forma da religião judaica. E aqui o Salomão diz assim: ele acreditava profundamente que aquele que ganha almas, sábio é. E Paulo estava disposto a fazer qualquer coisa. Diga assim comigo: sacrificar qualquer coisa, para ganhar pessoas para Jesus. Provavelmente eu vou pular daqui para o final e nós vamos orar a Deus, porque foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Tem muita coisa boa aqui que a gente vai ministrar aí nos próximos domingos. Tem o método de Paulo, que é assertivo. Sabe aquele treinamento que a gente dá para vendedor? Eu não dou, mas que a gente recebe quem trabalha com vendas, e tu diz: faz isso que funciona. Paulo nos dá nesse texto, não dizendo faz isso, mas ele diz o que ele fazia. Eu faço assim, ó. Sabe como eu evangelizo? Eu faço dessa forma. O texto, depois, se você ler, você já vai começar a descobrir. Mas depois que a gente estuda, a gente vai a fundo e tu diz assim: uau! Como o apóstolo Paulo tinha uma clareza do Espírito profunda, mas a primeira clareza do apóstolo Paulo diz respeito àquilo que ele abdica e a motivação que ele tem no coração pela pregação do Evangelho. Receber sustento pelo ministério não corrompe o trabalho, pelo contrário, como Paulo explica nos versículos anteriores, é um direito justo, mas à medida que o trabalho é motivado pelo ganho, ele perde o seu real propósito. No ministério isso acontece assim, mas em qualquer profissão. Quando alguém escolhe uma profissão somente pelo ganho, pode ser que seja uma pessoa insatisfeita. E a gente é recomendado pelos psicólogos, por aqueles que fazem testes vocacionais, pelos nossos pais, pelas pessoas que conhecem mais, a direcionar a gente dentro daquilo que a gente é vocacionado. Porque seria uma miséria escolher uma profissão somente por aquilo que ela pode lhe dar de retorno financeiro. E aqui, de certa forma, Paulo está abdicando, mostrando que a sua principal motivação não era aquilo que ele poderia ter de benefício, aquilo que ele poderia ter de retorno. Paulo estava preocupado em retirar qualquer questionamento que pudesse ser feito por qualquer um que pudesse pôr em dúvida o real motivo do coração dele. Paulo se arrepiava em pensar que alguém pudesse condená-lo ou criticá-lo pelo fato dele estar pregando pela oferta que ele poderia receber. Ele diz: não me privem desse orgulho, eu prefiro morrer do que dar o direito a alguém de falar, alguém de Corinto de falar a meu respeito que eu estou pregando por causa do sustento. Por isso Paulo estava disposto a fazer qualquer coisa. Paulo iria modificar os seus hábitos. Paulo iria modificar as suas preferências. Paulo iria modificar o seu estilo de vida. Se qualquer uma dessas coisas fizesse alguém tropeçar,
se qualquer uma dessas coisas que Paulo estava fazendo na sua liberdade, ou que ele poderia fazer dentro do seu direito, ofendesse a consciência de alguém, Paulo mudaria a forma de viver. Se ele pensasse que alguém seria impedido de crer em Jesus por causa da sua conduta. Paulo estava livre para fazer o que a sua consciência permitia, conforme o direito que ele tinha. Mas o amor que ele tinha não permitia que ele fizesse alguma coisa que prejudicasse a consciência dos mais fracos. Ele não permitiria que nada na sua vida ofendesse os incrédulos, a quem testemunhou ou testemunharia. E ele colocou cada atitude questionável da sua vida sob domínio do amor. Existem muitos outros motivos que os estudiosos dão acerca da conclusão que Paulo chegou e do porquê Paulo abre mão. Mas a verdade é que o texto um pouco mais à frente, se você quiser acompanhar comigo, nós vamos ler esse primeiro trecho do versículo 15 até o versículo 18, que diz assim, o 15 nós já lemos, mas eu vou repetir. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, eu não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim, prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Paulo está dizendo, eu não prego porque voluntariamente eu quis pregar, eu prego porque é meu dever pregar. Um comentarista disse uma frase que eu sublinhei. Ele diz assim, Paulo não escolheu essa tarefa o escolheu. Olha para quem está do seu lado e diga isso para essa pessoa, Paulo não escolheu a tarefa, mas a tarefa escolheu Paulo. E Paulo diz, eu não, a gente usava uma nomenclatura que nós estamos mudando agora na igreja, a nomenclatura de voluntários. Voluntário é aquele que voluntariamente quer fazer alguma coisa, e quem quer fazer alguma coisa e voluntariamente faz, tem um ganho, tem uma recompensa imediata, dizer, pô, que legal, hein, tu é voluntário. Pô. E Paulo está dizendo nesse texto, para mim, no meu entendimento, ele diz, quando eu prego, eu não posso me orgulhar que eu sou voluntário, eu não posso me orgulhar que eu quis ajudar, eu não posso me orgulhar que eu tomei a decisão porque eu sou muito santo, porque eu sou muito bom, que eu além de trabalhar toda semana ainda me dedico em algum serviço voluntário. Paulo diz, não é o meu caso, eu não sou voluntário. Ele diz, quando eu prego eu não posso me orgulhar, porque me é imposta a necessidade de pregar. Eu não estou pregando porque eu quero, eu estou pregando porque eu sou obrigado. Eu estou pregando porque eu acordo inquieto cada manhã com uma chama que queima dentro de mim, de que as pessoas estão indo para o inferno e eu não estou fazendo nada. E eu fui chamado por Deus, Jesus me chamou pessoalmente, e Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Ele me comissionou, Ele me empurrou para pregar o Evangelho. Ele disse, eu não fiz por vontade, eu não fui para uma escola, eu não fui para uma faculdade, eu não fui me preparar, eu fui chamado, a tarefa me chamou, não foi eu que escolhi a tarefa me escolheu. E por isso Paulo fala o seu motivo, o meu motivo não é o que eu possa receber de resultado da pregação do Evangelho, por isso não me privem desse orgulho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paulo Ricardo, o apóstolo Paulo estava fervendo, Vica, dizendo assim, ai de mim se eu não for fiel à comissão
que o meu mestre me colocou nas mãos de pregar o Evangelho. E o versículo 17 ele diz: porque se prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Tipo assim, ó, não me agradeçam, eu não estou servindo vocês. Não bate no meu ombro dizendo assim: cara, foi boa a pregação, eu não estou pregando para vocês. Depois não diz assim: muito obrigado, porque eu não estou fazendo nada por vocês. Paulo está dizendo, ele diz: não tem nenhum mérito em mim, eu não estou me sacrificando por alguém. Eu fui comissionado, eu fui alistado pelo próprio Deus para essa tarefa. É Ele que provê, é Ele que envia, é Ele que manda, é Ele que capacita, é o Espírito que convence, é o Espírito que empurra. Ele diz: eu só estou cumprindo uma incumbência a mim confiada. E o versículo 18: qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Em resumo, Paulo se tornou tudo para todos os homens. É quando ele começa a falar um pouco sobre o seu método. O método do apóstolo Paulo é o método da abnegação. Ele negou seus direitos. Ele negou o direito de ir e vir às vezes, porque quando ele vai entrar na Macedônia, ele diz assim: ele podia ir para pregar o Evangelho, mas o Espírito havia impedido ele de ir, então ele negou esse direito. Até que o Espírito, que foi quem o comissionou, o liberasse para ir. Paulo nega o direito. E Paulo diz: eu me tornei escravo de todos, irmãos. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui é o termo doulos. É o termo mais forte para escravidão. Não é, hoje quando a gente fala do servo do Senhor, a gente é um nome glamuroso, né? O irmão que vai pregar é um servo do Senhor. Mas naquela época não tinha glamour nisso, porque principalmente quando se utilizava o termo servo, se usava o termo doulos. E doulos quer dizer escravo. E Paulo aqui está usando esse termo. E ele diz assim: eu me tornei escravo de todos os homens, escravo para todos os homens. E o comentarista diz: para que ele possa por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele não iria jamais comprometer o Evangelho, ele não iria mudar um ponto sequer da verdade, a fim de satisfazer ninguém. Mas ele quis se rebaixar de qualquer maneira, para qualquer um, se de alguma forma ele ajudasse a trazer essa pessoa para Cristo. Ele jamais iria anular a verdade do Evangelho, mas ele ia ficar muito feliz em restringir a sua liberdade no Evangelho. Ele não quis ofender judeus, gentios, ou aqueles fracos no entendimento, e Paulo disse: eu me fiz de tudo para com todos. Para com o judeu eu me fiz judeu, para com o sem lei eu me fiz sem lei, para com o fraco eu me fiz fraco. Eu fiz todo o possível para de alguma forma tentar alcançar alguns. E aqui, irmãos, eu acredito que o que Paulo está dizendo, e fala muito comigo, e com isso eu concluo, é que um dia eu escutei um jurista cristão dizendo que a gente gosta muito dos nossos direitos. Toda pessoa gosta muito do seu direito. Eu tenho direito. Mas a gente não gosta muito dos nossos deveres. Toda pessoa, para ter direito, ela tem um dever. Tem gente que não paga imposto e quer ter o mesmo direito. E a gente tem um direito, mas antes de ter um direito, a gente tem um dever. E a pergunta que eu faço nessa manhã
é que tipo de direito eu estou disposto a abrir mão para ganhar alguns. Que tipo de direitos que eu tenho, às vezes, de descansar, eu estou disposto a abrir mão para ganhar alguns. Eu confesso para os irmãos que quando a gente morava no condomínio Florida's Garden, a gente abriu mão de vários direitos que a gente tinha. Direito de privacidade, direito de descanso, direito de tranquilidade, e a gente usou todos eles com o desejo de ganhar alguns. Uma madrugada eu lembro que me chamaram lá em casa. Não sei se foi a Patrícia, mas foi para ir na casa da Patrícia e do Elardo, porque tinha uma vizinha que estava desesperada. E a gente saiu de casa de madrugada, atravessou o condomínio e foi lá na casa do Elardo e da Patrícia, que hoje é a casa do Gino e da Amanda. Esse pessoal de igreja é uma maravilha, né? E a gente foi até lá para orar por aquela mulher que estava atribulada, literalmente atribulada. E por momentos a gente às vezes quer voltar a exigir os nossos direitos e dizer: eu vou até confessar para os irmãos que o primeiro motivo pelo qual nós viemos aqui para o bairro perto da igreja foi pela proximidade, o trânsito era grande. Mas a gente, num segundo momento, também nesses últimos meses tem usufruído de alguns direitos e de alguma liberdade que a gente abdicou lá atrás. E o Espírito Santo, através dessa palavra, bate no coração da gente dizendo assim: ó, que direito que tu tem. A gente sabe muito dos nossos direitos. Direito de estar com a família da gente. Paulo abdicou de todos os direitos, até do direito de ter uma esposa. Ele diz: é melhor estar sozinho, por quê? Por causa do Evangelho. Pastor Carlos, o apóstolo Paulo abdicou dos seus direitos. E a gente gosta muito, o teólogo gosta muito de discutir das liberdades. Não, mas não está errado fazer isso. Não, mas não está errado comer isso. Não está errado ir nesse lugar. Se você lembrar o capítulo 8 que nós estudamos aqui, Paulo está dizendo que a partir do momento que o seu direito passa por cima não só da sua consciência. Eu por muitas vezes aconselhei pessoas dizendo assim: irmão, o irmão tem que estar preocupado com a sua consciência. Se a sua consciência lhe acusa, não faça. Mas se a sua consciência não lhe acusa, não tem problema, pode fazer. Eu aprendi em 1 Coríntios capítulo 8 que Paulo nos ensinou que o problema não é só a minha consciência. O limite da liberdade cristã é também a consciência do meu irmão. Mas a minha consciência não me acusa. Mas o problema é que a tua prática de liberdade está prejudicando a consciência do teu irmão que é mais fraco. E Paulo diz: então eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de comer, por causa da consciência do meu irmão. Se uma pessoa se ofende com a palavra de Deus, o problema é dela. Se essa pessoa se ofende por uma doutrina bíblica, por alguma norma ou pela disciplina da igreja, o problema é dela. Porque essa pessoa está sendo ofendida pelo próprio Deus. Mas se ela é ofendida pelo nosso comportamento, pelas nossas práticas desnecessárias, não importa o quão bom e aceitáveis elas possam ser em si mesmas, o problema daquela pessoa acaba se tornando o meu problema. Não é um problema de direito, mas é um problema de amor. E o amor sempre exige mais do que a lei.
Mateus capítulo 5, versículo 38 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas. E aqui eu posso perguntar o quanto eu estou disposto a abdicar dos meus direitos. E ver um vizinho saindo para a praça e dizer assim: agora eu tinha direito, porque eu trabalhei, eu tinha direito de ficar em casa. Mas eu vou levantar, aquecer água, fazer um chimarrão e vou para a praça. Por quê? Porque eu sou motivado, eu sou responsável, eu fui chamado por Deus. Eu não faço voluntariamente, mas eu fui convocado para a tarefa de alcançar o perdido para Jesus. Então eu abro mão do meu direito, às vezes, de postar alguma coisa na internet. Eu abro mão do meu direito. Eu abro mão do meu direito de ir em alguns lugares ou fazer algumas coisas por amor ao Evangelho. E nós precisamos lembrar que, no que diz respeito a Paulo, o seu direito era o sustento, que ele abre mão. Mas nós precisamos lembrar que alguns outros direitos que a liberdade cristã nos dá, desde o capítulo 8, o apóstolo Paulo já havia falado sobre alimentar-se de comida sacrificada. Mas cabe uma reflexão nessa manhã: existe alguma liberdade em mim que prejudica o meu irmão? Talvez o convite do Espírito nessa manhã é que eu e você estejamos dispostos a abrir mão de alguns direitos para alcançar o perdido. Ou você se esqueceu o que você pensava, o que você era, o que tipo de esperança você tinha antes de conhecer Jesus? Você não conheceu Jesus só para viver SSS. Eu esqueço o significado dos 3 S's, me ajudem. Salvo, sentado e satisfeito. Aquele crente que diz assim: agora eu me salvei, eu fui salvo por Jesus, minha vida está uma bênção, agora os meus filhos se converteram, até os meus pais entregaram a vida para Jesus, agora eu estou em paz, a gente vai feliz para o céu. Mas irmão, e o teu vizinho que a casa dele está de perna para o ar? Isso é problema dele, a minha decisão eu já tomei. O convite que o Senhor está fazendo hoje é que você abra mão dos seus direitos para alcançar o perdido que ainda não viu a luz como você já enxergou. Esse é o convite do Espírito, e não vai permitir que eu entre muito em outros pontos do motivo nem do método do apóstolo Paulo, que são tão proveitosos. Quando Jesus vai chorar a morte do seu primo João Batista, diz o texto que ele pega o barco no mar da Galileia e ele vai para outra margem. Imagina o seu primo, que era a voz que clamava no deserto, aquele que antecedeu o ministério de Jesus. Ele fica sabendo que ele tinha sido decapitado. E se Jesus pudesse dizer alguma coisa, eu acho que ele teria dito: me deem um tempo que eu preciso. Será que eu posso ter um tempo para chorar a morte do meu primo? Eu estou em luto. Ele pega um barco e vai para o outro lado da Galileia, e chegando lá a Bíblia diz que tem uma multidão. Acho que Deus diz para ele: cara, não deu tempo de chorar, filhão. Tu chorou no caminho sim, agora segue trabalhando. E a Bíblia diz que ele foi lá e curou os enfermos, expulsou os espíritos malignos. Meu pai, pastor Ivan, às vezes ele usa uma expressão que o vô Olavo usava. E ele diz para a gente, ele diz às vezes para os pastores, quando a gente, através das atividades e atribuições, não dá tempo de descansar, ele diz assim: aprende com o teu vô, descansa trabalhando. Um dia eu, jovem teólogo, fui falar com o pastor Shed, explicar para ele que a Bíblia nos recomendava um dia de descanso, né? E eu acredito que dentro do possível é bom descansar, não é ruim descansar, é bom descansar.
Mas eu tentando argumentar com ele teologicamente, imagina a minha ousadia. Na verdade eu nem quis argumentar, eu compartilhei com o pai. O pai achou interessante, e ele disse: filho, compartilha com o Shed. Eu disse: puxa vida, sabe aquele filho que toca violão? E daí chega um músico na casa do pai, e o pai diz assim: ó, meu filho toca violão. E tu vai todo envergonhado lá e toca o que tu sabe, passa vergonha. Aí o pai disse assim: filho, compartilha com o pastor Shed aquilo que tu está estudando. Eu disse: puxa vida, com o pastor Shed. Mas daí eu disse para ele, eu disse: não, pastor, eu fiz um estudo sobre a questão do descanso, a importância do descanso. Se o senhor não acha que é importante separar um dia de descanso, ele olhou para mim: o que tu faz da noite? Só não pensei sobre isso. Eu tenho certeza que nem o Shed, nem o apóstolo Paulo quer dizer que ele acabou de reivindicar e explicar sobre um direito. O que Paulo está falando na segunda etapa é outra coisa. Ele está dizendo: eu fui comissionado, eu fui convocado para uma missão. E se for necessário, se qualquer coisa for um empecilho para essa missão, eu abro mão de um direito. Mozor, eu abro mão de um direito. Jesus vai chorar a morte do seu primo João Batista. E ele chega lá, Davi, ele tem uma multidão. E ele não tem tempo. Deus não dá tempo para ele, um dia de descanso. Ele diz: filhão, vai chorar, é duro, né? Ele diz: cara, o mundo está se perdendo. A multidão está desesperada, como um rebanho sem pastor. Quantas vezes talvez o Espírito Santo faz a gente abrir mão da razão da gente? Quantas vezes o Espírito Santo faz a gente abrir mão da liberdade de fazer alguma coisa? Pastor, mas eu sou livre para fazer. Irmão, você é livre para fazer. Você só não é livre para atropelar a consciência do seu irmão. E por amor ao teu irmão, tu abre mão do teu direito, eu abro mão do meu direito. Pastor, mas eu sou livre de ir, eu sou livre para ir. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Eu não sei o que o Senhor está falando com você hoje. Eu sei o que o Senhor falou comigo ali na sala. Eu sei que o Senhor, depois de eu ter toda a palavra pronta, me chacoalhou dizendo: Olavo, vai muito além de um método, mas vai além chega ao ponto da gente abrir mão de coisas que são valiosas para a gente, quando a gente coloca isso diante do grande desafio de alcançar pessoas para a eternidade com Deus. E daí a gente abdica. Eu não lembro na minha infância, ou melhor, lembro remotamente algumas vezes, que o pastor Ivan esteve conosco em casa, viajava Brasil afora, e nós podemos testemunhar daquilo que os nossos pais abdicaram pelo Evangelho de Cristo. E nenhum de nós três, nem eu, nem o pastor César, nem a Cibele, que esses dias o pastor Ivan falando na igreja, ele disse: eu tenho 2 filhos pastores e uma filha crente. Depois eu perguntei para ele: pai, pastor não é crente? Tem 2 filhos pastores e uma crente. E eu disse assim: tá, mas e aqui não é pastor? É a única crente? Que bom que ele não me disse sim. Ele disse: não, filho, não é isso que eu quis dizer. Mas graças a Deus nós 3 estamos servindo a Jesus aqui com muita alegria, porque o Senhor nunca fica devendo nada para ninguém. Toda vez que o Senhor te pedir para você abrir mão de algum direito pela obra dele ou pelo Evangelho, Ele vai te devolver cada segundo do seu tempo. Toda vez que o Senhor te acordar de madrugada para orar pela vida de alguém, Ele vai devolver cada segundo de descanso que o seu corpo precisa. Cada vez que você sacrificar um sábado, um domingo, cada vez que você sacrificar uma noite, cada vez que você sacrificar um recurso para servir alguém que não tem, para possibilitar a vida de alguém, o Senhor nunca fica devendo nada para ninguém.
Irmão, para com essa ladainha de que não dá, não posso. O apóstolo Paulo inverteu isso, ele diz: tem uma coisa que me corrói por dentro, e é o desejo de trazer pessoas nesse tanque de batismo. E eu creio, irmãos, que se isso corroeu meu coração nessa manhã, se isso corroeu o teu coração nessa manhã, nós vamos sair por aquela porta totalmente transformados, dizendo assim: graças a Deus pela minha vocação laboral, eu posso servir ao Senhor através dela, mas eu não posso esquecer que o meu maior chamado, a minha maior dívida, é compartilhar um tesouro que eu recebi, que é a salvação, para aqueles que ainda não conhecem Jesus. É responsabilidade minha alcançar as pessoas do bloco A, do condomínio onde eu moro. É minha responsabilidade, não é sua. Também não é minha responsabilidade alcançar as pessoas lá do seu bloco, lá do seu trabalho. É sua. Nem que você para isso precise abrir mão de algum direito que você tenha. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a palavra que o teu Espírito nos traz nessa manhã, ela nos move, Senhor, de uma área, de uma zona de conforto na nossa vida. O apóstolo Paulo acabara de justificar um dos seus direitos, e como exemplo ele disse: eu abri mão desses direitos. Só em pensar que eu poderia escandalizar alguém e prejudicar a vida e a fé de alguém, eu abdiquei desse direito. Eu me fiz escravo de todos, para ver se como resultado dessa equação eu conseguiria alcançar alguns. O Senhor nos dá essa habilidade, mas antes dessa habilidade, do método que Paulo nos deu, da abnegação, alguma coisa precisa mover a gente do nosso lugar. Alguma coisa precisa me mover da mesa onde eu trabalho, Senhor, e fazer eu me preocupar, Senhor, com a necessidade daquela pessoa que não conhece Jesus, e eu entender que aquela preocupação e aquela responsabilidade não é só dela, é minha, porque eu tenho, tu me deu, Senhor, tu nos deu a chave que soluciona aquele problema. Tu nos deu, Senhor, o segredo que é Jesus Cristo, que traz paz no meio de uma família, Senhor. E quem sabe algumas famílias que nós conhecemos estão em guerra, ó Pai, estão vivendo um tumulto, estão se desfazendo. E Senhor, eu não abro mão do meu direito. Senhor, eu não abro mão das minhas coisas, da minha casa, da ordem na minha casa. Eu não abro mão do tempo com a minha família. Eu não abro mão do meu país. Eu jamais abriria mão do meu conforto, Senhor. Mas quem sabe que o Espírito Santo está nos chamando para fazer, Senhor, nessa manhã, é justamente, Senhor, consagrar tudo aos pés do Senhor. Nós temos aqui alguns missionários, ó Pai, que são exemplos para toda a congregação e para a nossa vida hoje. Homens e mulheres que abdicaram de tudo para pregar o Evangelho. Mas eu também entendo, Senhor, que Tu vais chamar alguns para irem longe e outros para abdicarem de coisas, ó Pai, e irem perto, mas alcançarem muitos também para Ti. E Senhor, que essa mesma convocação que estava, Senhor Jesus, corroendo o apóstolo Paulo por dentro, que ele sentia um dever, que ele, Senhor Jesus, se sentia incumbido, que ele se sentia obrigado, Senhor, que ele se sentia impelido de sair do lugar onde ele estava incomodado com aquela situação, Senhor, e ele sabia que ele era o responsável, ele havia sido chamado, assim como eu fui chamado, assim como cada crente é chamado para ir para todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Ó Senhor, que isso possa, pelo Teu Espírito, mover o nosso coração nessa manhã, nos movendo, Senhor, das nossas áreas de conforto,
nos ajudando, ó Pai, a abrirmos mão de, quem sabe, alguns dos nossos direitos, com vistas a alcançar um parente, um amigo, um vizinho, alguém que pensa tão diferente. Nos dá, Senhor, essa estratégia que Paulo tinha de se fazer de fraco para os fracos e criar, Senhor, uma ponte, um canal de comunicação. Talvez, ó Pai, tenha um vizinho que pensa politicamente tão diferente da gente, e talvez a nossa função como igreja não é, Senhor, asseverar essa diferença, mas é, quem sabe, descer de um patamar de julgamento e chegar até um patamar, Senhor, de lavar os pés, encontrar uma forma, Senhor, de batermos na porta, de criarmos uma oportunidade, Senhor, de olhar no olho de alguém por amor, aquela vida que, se não conhecer Jesus, vai viver uma vida eterna sem Deus. Ó Senhor, que esse amor possa ser gerado pelo Teu Espírito. É só Tu que pode fazer isso, Senhor. Uma palavra que sai da minha boca, Senhor, uma palavra que possa ser, ó Pai, articulada bem, não tem poder para transformar o coração, Senhor, mas a palavra rema, a palavra revelada do Teu Espírito. Tu sabes, Senhor, algumas coisas que, quem sabe, está prendendo essa família. Tu sabes, Senhor, alguma coisa que, quem sabe, parou esse líder de célula, algum ressentimento. Tu sabe alguma coisa, Senhor, que, quem sabe, congelou um ministério que era tão frutífero. Mas nessa manhã o Teu Espírito está fazendo arder de novo esse coração. Nessa manhã o Teu Espírito está fazendo, Senhor, queimar de novo esse coração. E, Senhor, que pelo Teu Espírito Tu possas nos empurrar as ruas da nossa cidade, Senhor, nos mover dos nossos lugares, ó Pai, para buscar aqueles que estão perdidos, para buscar, ó Pai, aqueles que Tu há de salvar através da Tua palavra e através do Evangelho de Cristo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.